E qual foi o lugar que a mulher ensinava os homens na igreja? Isso não existe. Se existe, quero dar oportunidade. No meu tempo, o senhor Joaquim me mostrar o versículo, onde é que houve a mulher sacerdotisa que estava no sacerdócio. O senhor tem, senhor Joaquim? Sim ou não? Se não tem, vou para frente. Então vamos para frente. Você vai deixar argumentar, não? Você vai deixar eu quero que argumentar? se o senhor for me dar o versículo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que uma mulher estava no sacerdócio, que ela tinha um ministério no sacerdócio, o senhor pode dizer o versículo? Não, não tenho. Não tem. E depois disso, o senhor disse no começo que Cacô Felipe, que é o herege, é o falso profeta. Mas o senhor prega as coisas que não estão na Bíblia. Eu estava dizendo que uma mulher não pode ensinar o próprio marido. E eu estava dizendo que o Moisés estabeleceu o sacerdócio. E ele colocou o Arão no sacerdócio. Mas a mulher de Arão não estava no sacerdócio. Ela não foi colocada para ser sacerdotisa, senhor Joaquim. Depois foi colocado os filhos de Arão. Mas as esposas dos filhos de Arão não estavam no sacerdócio. As esposas dos 70 anciões não estavam no sacerdócio. E diga-me, qual é a mulher no Antigo Testamento que estava no sacerdócio? Débora era uma juíza. Ela resolvia e julgava as causas do povo. E profetiza. E era uma profetisa. Profetisa não é sacerdotisa que ensinava no templo, no tabernáculo, na igreja. Ana também era uma profetisa. Ela não era uma sacerdotisa. Não existe, nunca existiu sacerdotisa na Bíblia. Jesus, quando esteve na terra, ele teve vários discípulos. Ele escolheu 70 discípulos em Mateus capítulo 10. Consagrou e enviou de 2 em 2. Mas qual foi a discípula que Jesus consagrou e enviou de 2 em 2 para pregar? Jesus teve 12 apóstolos. Mas qual foi a apóstola que Jesus teve? Jesus era preconceituoso? Jesus esqueceu das mulheres? Jesus era machista, como o senhor disse que Cacô Felipe é machista? Bem, Jesus esqueceu das mulheres, será? Não havia nenhum lugar para uma apóstola? Jesus disse em Mateus capítulo 19 que no fim dos tempos 12 tronos seriam colocados para julgar para os seus 12 apóstolos sentassem para julgar as 12 tribos de Israel. E a Maria Madalena? E a Maria, mãe de Jesus? E as mulheres do tempo de Jesus? Iam sentar em qual trono? Ia julgar qual tribo de Israel? Em Apocalipse diz que foi visto 24 tronos e 24 anciões sentaram-se sobre os 24 tronos. Mas cadê o trono para a anciã? João Batista teve os seus apóstolos, entre eles Apolo. Mas qual é a apóstola de João Batista? Senhor Joaquim, o senhor está diante do discípulo de Cacô Felipe. O profeta de Deus hoje é Cacô Felipe. O profeta diz que toda mulher pregadora é um demônio. E todo homem que se senta para ouvir uma mulher pregadora pregando é um demônio, é um filho do diabo. Um filho de Deus, quando ouve uma mulher pregando, ele fica inconformado, ele não aceita aquilo. Mas vamos lá, eu quero dizer uma outra coisa aqui. A salvação de Deus é um profeta. Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos a quem, senhor Joaquim? Aos sacerdotes? Aos pastores? Aos padres? Eu quero que o senhor Joaquim responda essa pergunta. É uma pergunta direta. A quem Deus revela os seus segredos, senhor Joaquim? Aos seus filhos. Não, tá errado. Amós Deus 3,7. revela, Deus revela não. os seus segredos. Senhor Joaquim, aos seus Amós filhos. 3,7 diz: Deus revela os seus segredos somente aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos a quem? Aos pastores? Os seus servos, os profetas. Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz o quê, senhor Joaquim? Diz que Jeová, o Senhor Jeová, envia a Bíblia para a terra? Não, senhor. Envia pastores para a terra? Envia sacerdotes para a terra para fazer o povo vir a Deus? Não, senhor. Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que o Senhor Jeová envia os profetas para fazer o povo chegar-se a Deus. Como que o povo se chega a Deus, senhor Joaquim? É pela Bíblia ou é pelos profetas? Ok. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, a questão, vou voltar na questão da mulher. Deixa eu marcar aqui meu tempo. Na questão da mulher. O que a gente pode observar nas Escrituras Sagradas? Bom, ele diz que a mulher não pode ensinar, que quem ouve o ensinamento de uma mulher está ouvindo o ensinamento de demônio, e etc. Paulo diz, eu não permito a mulher que ensine, nem exerça autoridade de homem, estejam, porém, em silêncio. E é interessante porque Paulo, ele ainda acrescentou mais, dizendo aos irmãos da cidade de Corinto,
capítulo 14, verso 34, que conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não é permitido as mulheres falarem na igreja. Ora, isso está proibindo o ministério das mulheres? Está dizendo que o ministério de mulheres na igreja não agrada a Deus? Isso não está degradando a personalidade das mulheres? Oxe, a gente tem que ver o contexto. De novo, você está errando, Deltamar. No contexto, você está ignorando o contexto. Você tem que ver várias coisas que estão envolvidas aí no papel da mulher. Então, a Bíblia declara que as mulheres, tal como os homens, são a imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1:27. Então, elas estão em igualdade com os homens por natureza. Não há, Deltamar, nenhuma diferença essencial. Tanto o macho quanto a fêmea são igualmente seres humanos por criação. Homem e mulher são iguais por redenção. Então, ambos têm o mesmo Senhor, ambos partilham exatamente da mesma salvação, porque em Cristo, não pode haver nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo disse isso aos irmãos lá na cidade da Galácia, aos Gálatas 3:28. Então não há distinção de sexo nos dons ministeriais apresentados na Bíblia. Então ele não diz o dom de ensino é para homens, o dom de socorro é para mulheres. Não tem isso. Em outras palavras, as mulheres têm os mesmos dons que os homens para ministrar no corpo de Cristo. Então, por toda a Bíblia, Deus deu os dons, Deus abençoou, Deus usou as mulheres no ministério, e aí a gente tem Miriam, por exemplo, a primeira ministra de música. Você tem Débora, você tem Uda, a profetisa, você tem Ana, a profetisa, você tem Priscila, que era uma professora da Bíblia, está lá em Atos 18, verso 26. Você tem Febe, a diaconisa. Então, Jesus teve muitas mulheres que assistiram ele lá no seu ministério. E é interessante porque é bastante significativo naquela cultura patriarcal, não se esqueça disso, por favor, tá? Jesus escolheu mulheres. As suas 2 primeiras aparições depois da ressurreição foram para mulheres. O apóstolo Pedro ficou lá em 3º lugar. Então, seja o que for que o apóstolo Paulo tenha querido dizer na frase, que a mulher esteja em silêncio, é certo que ele não queria dizer que elas não deviam ensinar, não deviam pregar, nem nada disso. Por quê? Porque, antes de mais nada, lá na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, é muito claro, ele instrui as mulheres sobre como elas deveriam orar, como elas deveriam profetizar na igreja. E aí está falando de ordem, está falando de decência. Tá? Então ele diz que em certos momentos todos os homens deveriam permanecer em silêncio, da mesma forma. Ou seja, que outras pessoas estivessem aí ministrando a palavra de Deus. Tá? Então, Paulo não hesitou em usar as mulheres para assistir em seu ministério. Fica evidente ele ter dado a Febe lá um importante cargo dela levar até o seu destino a própria carta, a epístola aos Romanos. Então, quando a gente olha o contexto da passagem, Deltamar, a gente vai ver que essa questão do silêncio feminino na igreja não está negando o ministério das mulheres, não está limitando aí, eu diria que está limitando a autoridade delas, que muitas vezes algumas queriam ultrapassar. Então, Paulo afirma que as mulheres não devem ter autoridade sobre o homem. Isso aí é ponto passivo. Tá? Então, de igualmente, depois então da sua exortação, as mulheres de permanecerem caladas. Eles lembram, Paulo vai lembrar que elas devem permanecer também submissa. Os homens estavam debaixo de uma autoridade e tinham que submeter também a essa autoridade que é Cristo. Então, a Bíblia mostra claramente isso, a supremacia da liderança do homem. Não é uma questão, aí eu diria, simplesmente cultural, devido ao fato de se basear na própria ordem da criação. Ok. E no meu falta 10 segundos. No meu falta 10. Ok. Não, aí já deu o seu meu tempo? tempo, seu Joaquim. O senhor está marcando o tempo após quando eu estou marcando. Ok. É 2 minutos para a pergunta. Tá ok. A pergunta é, Deltamar, como o senhor Cacau Felipe considera a Bíblia Sagrada? Ela é a palavra de Deus? Ela é a única regra de fé e prática na igreja de vocês e para vocês? Ou o senhor Cacau Felipe tem mais autoridade que a Bíblia? Eu pergunto, Jesus
é o único mediador entre Deus e os homens? Ou o senhor Cacau Felipe também é o seu mediador? A salvação depende de Jesus ou depende de Cacau Felipe? Você crê que vai ser salvo por Cacau Felipe ou por Jesus Cristo? Então, com essas perguntas, eu posso dizer claramente que, dependendo da sua resposta, com toda certeza, Cacau Felipe é um falso profeta e aqueles que seguem Cacau Felipe vão para o inferno com ele. Porque há um só caminho, um só mediador, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, e, infelizmente, não é isso que eu vejo nas declarações de vocês. Qual é a sua pergunta, seu Joaquim? Se Cacau Felipe é o único mediador entre Deus e os homens para eles, se a Bíblia, se Cacau Felipe tem mais autoridade que a Bíblia, se Cacau Felipe é o único salvador, ou Jesus é o único que pode salvá-los? São 3 perguntas dentro de uma pergunta. Entendeu a pergunta, apóstolo Deltamar? Sim, eu entendi. Só que não dá para responder todas essas perguntas, né? O correto seria uma pergunta. Não. Veja bem, eu fiz as perguntas, ainda tenho tempo, mas é para a gente ganhar tempo. Você pode ser objetivo. Cacau Felipe não é o meu mediador. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para nós. Jesus Cristo é o único salvador. O único que pode me salvar é Jesus. Eu não sou salvo por Cacau Felipe. Isso aí é óbvio. Ok. Obrigado. Ok, muito obrigado. Vou responder as perguntas do senhor Joaquim com todo o prazer. Mas antes quero dizer que qualquer pastor, mesmo o senhor Joaquim, que é bacharel em teologia, não pode me dar um versículo do Antigo Testamento onde houve uma mulher sacerdotisa, onde tinha uma mulher no sacerdócio. Um versículo. A mulher de Arão, a mulher de Eunatã, a mulher de Zadok, a mulher de Azarias, a mulher de Zacarias, a mulher de Moisés. No Novo Testamento, a mulher de Pedro. Qual a esposa dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus estava no sacerdócio? Qual foi a mulher que Jesus ou seus apóstolos estabeleceu como pastora, como apóstola, como evangelista, como doutora? E qual foi o lugar que a mulher ensinava os homens na igreja? Isso não existe. Se existe, quero dar oportunidade, no meu tempo, o senhor Joaquim me mostrar o versículo, onde é que houve a mulher sacerdotisa que estava no sacerdócio. O senhor tem, senhor Joaquim? Sim ou não? Se não tem, vou para frente. Então vamos para frente. Você vai deixar argumentar, não? Você vai deixar argumentar? Se o senhor for me dar o versículo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que uma mulher estava no sacerdócio, que ela tinha um ministério no sacerdócio, o senhor pode dizer o versículo? Não tenho. Não tem. E depois disso, o senhor disse no começo que Cacau Felipe, que é o herege, é o falso profeta. Mas o senhor prega as coisas que não estão na Bíblia. Mas vamos lá, o senhor perguntou aqui a respeito da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia para nós, a verdadeira Bíblia, porque esta Bíblia, que são traduções, obras de teólogos, são canários de bruxaria. Deve ir para o altar de Atos 19:19. Mas a verdadeira versão da Bíblia, que é a versão de John Nelson Darby, esta é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é um livro sagrado, inspirado, que procede de Deus. E quem escreveu ela foram os profetas, os escribas, homens inspirados por Deus para escrever a Bíblia. É por isso que somente um profeta pode ser o intérprete da palavra de Deus. Deus inspirou um profeta para escrever. Agora, Deus tem que inspirar um outro homem para interpretar isso. É por isso que Amós 3:7 diz que Deus revela os seus segredos por meio dos seus servos os profetas. É por isso que Oséias 12:14 diz que por um profeta Deus tirou Israel da terra do Egito e por um profeta o povo foi guardado. É por isso que 2 Crônicas 20:20 diz para confiar em Deus e confiar na Bíblia. Onde é que diz para confiar na Bíblia? Onde é que diz para seguir a Bíblia? Mas diz para confiar em Deus e confiar nos seus profetas. Em cada geração, Deus tem um profeta. A Bíblia é um espelho retrovisor que permite você olhar para o passado. Aquilo que Deus disse no passado, aquilo que Deus fez no passado. A Bíblia é um livro de história que conta a história dos profetas, dos reis de Israel, da marcha do povo de Israel, de tudo o que Deus fez com o povo de Israel. Quando você vai ler Gênesis, quando você vai ler Êxodo, quando você vai ler Isaías, quando você vai ler a Bíblia, você está olhando para onde? Para o passado. Até mesmo os 4 evangelhos de Jesus de Nazaré, o que é aquilo? É passado. As cartas de Paulo, o que é? Passado.
E Deus não pode salvar ninguém pela história. É sagrado porque procede de Deus, mas aquilo não pode se salvar. No tempo de Paulo, ele já tinha uma Bíblia lá, com 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Mas, para eles serem salvos, eles tinham que acreditar em Paulo. Porque Paulo é que tinha a palavra de Deus. Paulo era o profeta. E Paulo era o porta-voz de Deus. E Paulo diz, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. Se mesmo um anjo do céu, um outro apóstolo, pregar diferente do que eu tenho pregado, que seja maldito. Porque eu, Paulo, tenho uma revelação de Jesus Cristo. Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, que quando Deus viesse julgar os segredos dos homens, eles seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Sim, Paulo diz tudo isso. Como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que ele, como um sábio arquiteto, ele tinha colocado o fundamento. Quem colocou o fundamento? Paulo, como um sábio arquiteto. Então, mesmo quando você vai ler as cartas de Paulo, as cartas de Lutero, as teses de Lutero, quando você vai ler os livros de John Hus, de Calvino e assim por diante, que eram profetas de Deus, você está olhando para o espelho retrovisor. Mas a igreja avança pelo para-brisa, que é o profeta. E um veículo tem lá os espelhos retrovisor. E os livros da Bíblia são os espelhos retrovisor do seu veículo, que te permite olhar para trás. Até mesmo as profecias que já aconteceram. Está na história. Isaías 61. Gênesis capítulo 3, versículo 15 em diante, que fala sobre Jesus. Sim, tudo isso está na história. Isaías 40, versículo 3, trata-se de João Batista, está na história. A profecia sobre Paulo, Isaías 49, 6, está na história. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é o nosso fundamento. A infalível palavra de Deus, e ela é verdadeira. Mas quem nos conduz, o guia da humanidade, senhor Joaquim, é o profeta mensageiro. Sim, 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 7, diz que Samuel era o guia de Israel. Quem era o guia de Israel? Era Samuel. Quem era o guia do povo de Israel no Egito? Quando saiu do Egito? Era Moisés, e depois era Josué. Quem era o guia dos filhos de Deus no tempo de Paulo? Era Paulo. Hoje vocês não querem um profeta. Vocês querem pastores, evangelistas, presbíteros, anciões, diáconos, doutores e assim por diante. Mas o profeta mensageiro vocês não querem. Por que não quer? Porque querem ser profetas no lugar do profeta mensageiro. Saiba que Deus enviou um profeta para a terra. Hoje é o profeta Cacoflito. A Bíblia nunca contribuiu em nada para a salvação de um homem. Se contribuiu, como que as pessoas iam ser salvas ou foram salvas antes da Bíblia? Porque a Bíblia que nós temos começa com Moisés. E as pessoas antes de Moisés foram salvas pelo quê? Lá no tempo de Noé. A Bíblia não estava lá. Esta Bíblia que nós temos hoje não estava no tempo de Noé. Como é que Deus salvava? O senhor disse aqui que Jesus é o Salvador. Mas no tempo de Noé, quem era o Salvador? Quem era o Salvador? Em quem as pessoas deveriam acreditar? Era em Jesus ou era em Noé? A salvação lá era Jesus ou era Noé? Aquele que tinha a verdade lá era Jesus ou era Noé? Era Noé. O caminho para Deus, o caminho para o céu, quem era? Era Noé. Porque cada profeta mensageiro é o caminho, é a verdade, é a vida, é a salvação, é a luz do mundo. É o mediador, é o legislador da palavra e assim por diante. Agora, hoje, o livro do profeta Cacoflito tem mais valor para a salvação do que todos os livros da Bíblia juntos. Quando Jesus estava na terra, a sua mensagem, que são os seus 4 evangelhos, tinha mais valor para salvar do que todos os 39 livros da Bíblia. Quando Paulo estava sobre a terra, ninguém poderia ser salvo, a não ser que acreditasse na mensagem de Paulo, que era as suas 14 cartas. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté. Vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté.